E como eu falei que tudo é figura e sombra das coisas futuras, a terra que era sem forma e vazia, irmão, era figura e era sombra de quem? De Adão. Porque quando Deus cria Adão do pó da terra, ele era vazio, irmãos. Foi preciso Deus soprar o fôlego de vida para dar forma à terra que era vazia e encher de quê? Do Espírito de Deus, encher da presença de Deus. E a gente sabe que a figura de Adão é a figura do Cristo, é sombra de Cristo. Mas eu quero falar, irmão, da terra sem forma vazia. Então essa terra sem forma e vazia era eu e era você. Porque no versículo 2 do livro de Gênesis, irmãos, a palavra vai dizer que havia o quê? Trevas sobre a face do abismo. Porque as trevas, irmãos, oculta tudo que está adiante. Tudo que está a vir sobre sua vida e sobre a minha vida. É por isso que na parábola da candeia, né, e do corpo e do olho, lá em Mateus 6, Jesus está falando, irmão, para as terras que somos nós. Porque sem Deus, irmãos, somos vazios e sem forma. Aí, como eu falei no começo, que tudo é figura e sombras das coisas futuras, que é Cristo, então Deus trouxe a existência da terra a quem? A luz. Aí a gente vai lá para o livro de João, no capítulo 1, no versículo 1, o apóstolo João, cheio do Espírito Santo, cheio da sabedoria, sendo revelado o princípio nele, no entendimento dele, ele vai falar de quem? Do princípio. Mas ele vai dizer que o princípio, ou no princípio, era o verbo, porque Deus, irmão, fez as coisas falando. E o verbo que Deus usou foi o quê? Criar. Eu crio, tu cria, ele cria, eles criam, nós criamos, vós criais. Aí no versículo 22 do capítulo 2 de Gênesis, Deus usa outro verbo, irmão Daniel, fazer. Façamos o homem, a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Então o primeiro verbo que Deus usa é o criar. E o segundo é fazer. E fazer, irmão, é dar forma. Porque eu criei o vaso, mas eu vou dar forma ao vaso. Eu vou escolher que tipo de vaso esse vaso vai ser. Então tudo, irmão, é sombras das coisas invisíveis. As coisas visíveis são sombra das coisas invisíveis. Então, Deus, ele usou primeiro o verbo criar. Depois ele usou o verbo fazer. Passamos da forma. Porque a terra sem forma e vazia já estava criada. Então ele precisava da forma. Então João vai dizer, irmão, que o verbo estava com Deus. Quer dizer, o criar, irmão, o poder de criar. Mas eu estava falando ainda agora da luz da terra sem forma e vazia. Então Deus falou assim, ó, e haja luz. E houve luz e viu Deus que era boa luz. E essa luz, irmãos, eu vejo no livro de João, no capítulo 1, no verso 1, e no 2, João vai dizer: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Irmão, a luz de Gênesis é a figura e sombra do próprio Cristo, do Deus humanizado, do Deus que se fez carne. Então no versículo 5 João vai dizer: e a luz resplandece aonde? Nas trevas. Irmãos, lá em Gênesis está dizendo que a terra era trevas, e que sobre a face das trevas havia um abismo. Irmão, isso é eu e você. João estava sendo revelado o que Deus criou no princípio. Deus estava revelando para João, para o escritor dos evangelhos de João. Então o Espírito Santo vai falar na boca de João: e a luz, João, resplandece nas trevas. E quem foi essa luz? Não foi o sol, irmão, na figura do sol.
E não foi essa figura do sol que Paulo descreveu para nós, falando a respeito de Cristo lá no caminho de Damasco, que a sua luz era como se fosse a luz do sol do meio-dia, resplandecendo. Então tudo, irmãos, é figuras e sombras de Cristo. Então, o versículo 5 de João vai dizer: e a luz resplandece aonde? Nas trevas, irmão, na terra, sem forma e vazia. E as trevas não a compreenderam. Aí no versículo 7, no versículo 8, o próprio escritor do livro de João, ele continua descrevendo a revelação. Aí ele vai dizer no versículo 9: ali estava a luz verdadeira, que alumia a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por quem? Por ele. E o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando a gente vai lá para o livro de Mateus, irmão, no capítulo 4, a gente vai ver essa luz de Gênesis. E a gente vai ver essa terra sem forma e vazia novamente. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 14, 15 e 16, o escritor do livro de Mateus vai dizer assim, ó: e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zabulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zabulon, olha a terra novamente, irmãos, era a terra, e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia das nações, o povo que estava sentado aonde? Em trevas. O que é que eles viram? Uma grande luz. E aos que estavam assentados nas regiões de sombra da morte, a luz raiou, irmão, a luz do Gênesis. Deus se fez carne para trazer a luz à terra sem forma e vazia, que era trevas, e na face dessas trevas havia um abismo. E a luz veio ao conhecimento da terra sem forma e vazia. Porque a criação de Deus, irmãos, é figuras e sombras suas. Lá no livro de Colossenses, no capítulo 1, aleluia, glória a Deus. No livro de Colossenses, no capítulo 1 e no versículo 15, o apóstolo Paulo, na divina revelação do Espírito Santo, ele vai dizer assim, ó: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então Cristo, irmãos, era simplesmente, na simplicidade de Deus, a imagem do Deus invisível. É por isso que quando Filipe pergunta a Jesus: mestre, nos mostra o Pai? Ele vai dizer: eu estando convosco todos os dias, e vocês querem conhecer o Pai? Quem me vê, vê o Pai, porque ele era a imagem do Deus invisível. E eu estava ministrando essa palavra hoje de manhã nessa live. Então qual é a criação de Deus? Eu e você. E sobre essa criação, o que é que Deus quer fazer? Dar forma. Porque a terra do Gênesis era sem forma e vazia. E quem dá forma a nós e nos enche, irmão, é Deus.
Porque se você não reconhecer a luz que está vindo sobre a tua vida, você vai permanecer sem forma e vazio. E se você dizer que é luz, quão densas são as trevas que há em você. Porque lá em Mateus capítulo 6, Jesus falando assim, olha, e aqueles que andam em trevas e diz que é luz, quão densas são as suas trevas, quão profundas são, quão trevas são essa luz que ele diz que é. Porque é Cristo, irmãos, que dá forma e que enche eu e você. Não há outro caminho, não há outra condição, não há outro segmento. Tire isso da sua mente, não há outro segmento que vai te dar forma. Ele pode te dar aparência, mudança na aparência. Mas o preenchimento, irmãs, você vai continuar vazio desse Espírito Santo. Você vai servir a Deus que nem o apóstolo Paulo, na carne. Separado para Deus na carne. Deus não é Deus de aparência. Porque o que Ele quer é te encher e dar forma. E fazer de você a imagem dEle, o Deus invisível. Assim como Ele fez com Cristo, a sua primícia, o seu primeiro filho, que desceu aqui nessa terra em forma de homem. Na semelhança do corpo do pecado. E às vezes, irmãos, a gente fica querendo ser alguma coisa. Deus não quer que você seja alguma coisa. Deus quer que você seja a imagem segundo a semelhança dele. E não é invertido, irmão. Não é a semelhança segundo a imagem. É o contrário. É o visível sendo semelhança do invisível. Então o que é que Deus fez? Se vestiu de carne e de osso, na forma de filho, para mostrar a nós, através de Cristo, quem Ele é. Porque de uma coisa eu tenho certeza, irmãos, Deus ele trouxe as coisas à existência para o seu conhecimento, para a gente chegar ao conhecimento de Deus. Porque se Deus estivesse na eternidade sem criar nada, quem ia conhecer a Deus aqui? Quem ia provar do amor de Deus? Que sentido faria Deus na eternidade sem criar nada? Quem ia adorá-lo? E ele não trouxe a pedra para adorá-lo, para provar do seu amor. Ele não trouxe as árvores do bosque, irmão, para adorá-lo, para provar do seu amor. Ele trouxe eu e você. Ele trouxe você da inexistência para a existência, irmão, simplesmente para adorá-lo, para conhecê-lo na sua totalidade. O quanto ele é amor e o quanto ele nos amou primeiro. Então sabe o que Deus quer fazer de nós? Que parece loucura aos que perecem, aos letrados, aos estudiosos, aos acadêmicos, aos teólogos, parece loucura. Sabe o que Deus quer fazer de nós? O seu Cristo. Também sendo nós imagem do Deus invisível. E segundo a sua semelhança. Porque o Evangelho de Cristo, Daniel, eu aprendi com o Espírito Santo hoje, no ensinamento da palavra na live de manhã, que o Evangelho de Cristo é nós. Porque quando ele criou todas as coisas, ele falou, façamos. O verbo fazer estava no plural, irmãos. Lá em João 17, 13, Jesus falou que eles sejam um, assim como nós. Então os pronomes eu, tu, ele e eles não faz parte, irmão, do Evangelho de Cristo. O que faz parte do Evangelho de Cristo é nós. Nós somos um, nós estamos em um, nós somos de um. Porque nós somos dele, porque nós somos para ele, porque nós somos para ele. Mas a religião ensina diferente, ensina eu, tu, ele. Eu aqui, você aí e ele lá.
Você se veste assim, eu me visto assado e ela veste cru. Porque esse é o evangelho apostatado, que não tem um nós no meio. É eu, tu, ele e eles. Mas o de Cristo, irmãos, é nós. Nós façamos o homem segundo a nossa semelhança e imagem. Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Jesus falou assim, Pai, que eles sejam um, assim como eu sou e assim como tu és. Eu, tu, ele. E eles sejam, não, que eles sejam assim como nós. E façamos, nós fazemos. Então, irmão, é nós, igreja, com Cristo, aí nós com Deus e Deus com nós. Porque em 1 Coríntios, no capítulo 3, vamos lá para 1 Coríntios, capítulo 3, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 3, e o versículo 21, Paulo vai dizer assim, ó: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo de Deus. Ou o Espírito Santo falou aqui ao contrário. Que você seja você, ele seja ele e eu seja eu. E Cristo meu, e Cristo teu, e Cristo dele. Ou foi vós, é de Cristo. E Cristo, porque nós estamos incluídos nisso, somos de Deus. Porque o Evangelho de Cristo, irmãos, é no plural. É nós. Aí no 1 Coríntios, essa igreja carnal que deu um mau exemplo, essa igreja que Paulo chamou de carnais, essa igreja que Paulo falou que a fé dele estava baseada em sabedoria de homens, essa igreja que não sabia cultuar a Deus, era uma bagunça só, era um movimento estranho, era um fogo estranho, era uma festa da carne, era um tal de falar em línguas, era um tal de manifestação, mas não tinha um espiritual no meio. E eles diziam que era corpo de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 4, a igreja de Coríntios, a igreja de hoje, irmão, o cristianismo é assim, olha como é o cristianismo. Eu vou dar o RG do cristianismo para você nessa noite. O DNA do cristianismo, irmão, o DNA do evangelho apostatado é esse aqui, ó. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 3 e versículo 4. Porque dizendo um ao evangelho do singular, esse é o evangelho apostatado, o anátema, o evangelho diabólico, animal e terreno, é esse aqui, ó. Porque dizendo um, eu sou de Paulo. Aí o outro diz, eu sou de Apolo. E o outro diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E o outro, né? Um diz assim, ó, versículo 4 diz assim, ó, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Aí Paulo vai dizer, porventura não sois carnais? Meu Deus, irmãos, eu vou repetir o versículo 4. Porque dizendo um, esse aqui é o DNA do evangelho apostatado, isso aqui é o DNA do evangelho chamado cristianismo, a religião que muitos seguem, que tem milhões de seguidores. Esse é o DNA do cristianismo, ó. Porque dizendo um, isso já acontecia no século de Paulo, porque dizendo um, eu sou de Paulo, e dizendo o outro, eu sou de Apolo. Aí Paulo vai dizer, porventura não sois vós carnais? Pois quem é Paulo? E quem é Apolo, senão ministros pelo quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Aí Paulo vai dizer, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento, pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um. E esse um que Paulo está falando, irmão, é o Espírito Santo. Se fosse hoje nos dias atuais, irmão Daniel está por aí, acho que o irmão Daniel saiu. Se fosse hoje nos dias atuais, irmãos,
Nas placas das igrejas denominacionais, estaria escrito assim, ó, Igreja da Assembleia de Deus do Ministério Apóstolo Paulo. Aí o outro está assim, Igreja da Assembleia de Deus do Ministério Apolo. Igreja da Assembleia de Deus do Ministério Pedro, Tiago, João, Judas, o não Iscariote, Cristo, Caifás, Anás, e está assim. Então é o evangelho do singular, eu, tu, ele e eles. Mas Paulo vai dizer assim, quem somos nós? Todos nós somos um. Irmão, o corpo de Cristo não está dividido. Paulo vai dizer assim, ó, porventura está o corpo de Cristo dividido para vocês estarem se dividindo? Porventura Cristo doutrina de maneira diferente as igrejas, o seu corpo? A um braço ele ensina de um jeito, o braço esquerdo aprende de um jeito, o braço direito aprende de outro, a perna direita aprende que A é igual a 1, a perna esquerda aprende que B é igual a C. Então Jesus veio, irmão, dividir o seu corpo. Então Paulo vai dizer à igreja de Corinto, vocês são carnais. Por quê? Vocês não entendem, vocês não compreendem o ser um em Cristo. Vocês não compreendem o que é o amor de Deus, porque o amor de Deus não divide. O amor de Deus não faz acepção de pessoas. Ele morreu na cruz do Calvário para todos aqueles que nele creem não perecessem, mas tivessem a vida eterna. E por que vocês são tão divididos? Porque o evangelho de Cristo, irmãos, é do nós somos de Cristo. Na verdade era para existir assim, ó, igreja evangélica do ministério somos de Cristo. Todas eram para ser assim, somos de Cristo. E todas eram para ter um só ensinamento, uma só doutrina. Porque se pregamos, se ensinamos e se amamos o mesmo Deus, porque estamos tão divididos? Porque se adoramos um só Criador, porque estamos tão divididos, irmãos? Estamos no evangelho do singular, eu, tu, ele, ela e eles. Eu visto assim, você veste assado e ele veste cru. Mas somos todos de Deus. Isso aí não é uma hipocrisia não, irmãs? Irmãos, não há no meio aí uma divisão, não. Você não enxerga isso, não? Não há dissensão, não, entre esse ensinamento de eu, tu, ele e eles? Porque se estamos em Cristo, como Jesus orou em João 17, temos que ser um só corpo, sem divisão, sem costumes e usos, sem doutrinas de homens. E o que tem que ser ensinado, irmão, é uma só doutrina, que é a santa doutrina em Cristo. Porque eu não posso julgar, irmão, o teu comer e o teu vestir, porque o reino de Deus não é sangue nem carne. Porque a carne, Jesus falou que para nada presta. Então Paulo, escrevendo uma das suas cartas, ele vai dizer que Deus não é Deus de aparência, porque servimos a Deus, irmão, na aparência. Você serve a Deus, irmã, na aparência, porque onde você congrega, o teu ministério ensina você a se vestir de um jeito. Os seus usos é conforme o ministério te ensina. Então você serve a Deus na aparência. Tá fora. E Deus não é Deus de aparência. Então Mateus capítulo 6, Jesus vai falar por quê? Para os fariseus religiosos. Vocês limpam o exterior do prato, então por fora vocês estão bonitos, perfeitos. Vocês estão servindo a Deus perfeitamente na aparência. Porque parece que o pecado, irmão, está no vestir e no comer. Mas o pecado, irmãos, já está à porta. É no teu coração que ele habita. É onde habita o ódio, a soberba, a inveja, a dissensão, a inimizade. Mas insistimos em servir a Deus na aparência. E quando a gente olha para um grupo determinado, divergente ao nosso ensinamento que a gente aprendeu com homens, então a gente já olha com um olhar de inimizade. Isso é fato. Porque a samaritana, quando olhou para Jesus e viu que ele era judeu, ela falou assim, como tu sendo judeu me pede água? A inimizade, irmão, é o ponto inicial. É uma evidência que o pecado está morando no coração. Aí Paulo em Filipenses 3:3 vai dizer que ele serve a Deus agora verdadeiramente no Espírito. Porque no seu coração não conspira mais inimizade. Porque ele era inimigo dos cristãos. Ele era inimigo dos seguidores de Cristo. Mas na aparência, ele servia a Deus.
Ele colocava em prática as tradições dos antigos, dos anciões. Ele colocava em prática os usos e costumes da doutrina da religião chamada judaísmo. Mas ele entendeu que a verdadeira circuncisão, a verdadeira separação é no espírito. Então Deus quer que você seja a imagem do Deus invisível. E porventura Deus, servimos a Ele na aparência? Conhecemos distinguir, irmão, decifrar quem serve a Deus na aparência? Se você consegue, então verdadeiramente você é uma pessoa religiosa. Porque você só sabe praticar usos e costumes de religião. Você não sabe distinguir, você não sabe discernir quem serve a Deus no Espírito. Porque você é carnal ainda. Você não tem entendimento da verdade. Você ainda é trevas, porque você ainda tem um sentimento de inimizade. Porque você julga o seu irmão porque ele come carne de porco. Porque você julga seu irmão porque ele não guarda o sábado. Você julga o seu irmão porque ele guarda o sábado. Mas você esquece, como está escrito lá em Romanos 14, que Cristo morreu por todos. Porque você julga a sua irmã porque a saia dela é longa e rasta no chão. Porque você julga a sua irmã porque ela usa calça no trabalho. Porque você julga o seu irmão porque ele usa um boné por causa do sol, porque é pecado. Então você está cheia de usos e costumes de homens. Mas infelizmente de Deus você não tem nada. Você é que nem a terra de Gênesis, sem forma e vazia. E o que Deus quer, irmão e irmã, é que você seja a imagem que reflete o invisível. E Deus não veio aqui ensinar ninguém através do seu filho usos e costumes, não. E muito menos tradições dos antigos. Porque Jesus falou que contamina, irmã, é o que entra nos teus ouvidos. Se os ensinamentos forem de Cristo, então o teu corpo será luz. Mas se os ensinamentos que você está aprendendo é o de homens, é doutrinas de homens, costumes de homens, então o teu corpo, infelizmente, é trevas. Voltando lá em Colossenses, em uma das cartas do apóstolo Paulo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Tende cuidado, para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus veio, irmãs, sendo luz, porque a terra, ela é sem forma e ela é vazia. Mas Deus enviou seu Filho, o seu único Filho, para encher a terra, para encher o seu coração de quê? Da sua presença, para dar forma, que forma? Ser imagem segundo a semelhança dele. Porque quando Adão, que é a figura da igreja, pecou, errou diante de Deus, fazendo a sua própria vontade, então através desse ensinamento diabólico, a imagem foi suja e perdeu a semelhança de Deus.
Mas Cristo veio. O próprio Deus encarnou, tomou forma de homem, para Ele mesmo limpar a sua imagem e trazer sobre essa imagem a sua semelhança. Porque foi Ele que criou, e é Ele quem dá forma, e é Ele quem enche. Porque existe dentro de nós, irmãs, uma porção seca. Porque o nosso corpo, 70% é água. Então dentro de nós existe uma porção seca. E Cristo, que é a nossa luz, é quem vai separar as trevas da luz. A porção seca das águas, que é Cristo. O interessante é que Mateus 19, no ensinamento de Jesus acerca do casamento, a primeira palavra que Jesus falou aos fariseus foi: no princípio. Então precisamos, irmãos, entender o princípio e deixarmos de ficar preocupado com o fim. Precisamos entender o Gênesis e deixar de ficar preocupado, irmão, com o Apocalipse. Porque essa é a arma do inimigo. Essa é a arma, irmão, do diabo, te paralisar, me ter medo. E não deixar você viver uma vida no presente em Cristo, esperando Ele lá no futuro. Sendo que Ele está hoje, irmãos, agora, querendo te dar forma e te encher de luz. Porque o homem natural, irmãos, ele não compreende as coisas de Deus. Você quer ver uma coisa? Eu vou te mostrar na palavra. Mateus capítulo 16. Isso é uma de muitos exemplos que a Bíblia fala. Mateus 16, do versículo 3 em diante. A Bíblia, os evangelhos de Mateus, vai narrar, irmão, um acontecimento glorioso. Primeiro, Jesus chega para os discípulos e pergunta para os discípulos o que a multidão está falando acerca dele. Então os discípulos vão dizer: olha, Senhor, Rabi, Mestre, a multidão está falando aí. Uns estão falando que tu és o Messias aí. Outros estão falando que tu és Jeremias. Outros estão falando que tu és um profeta. Outros estão falando que tu és João Batista. Aí Jesus falou para os discípulos: e vós dizeis quem eu sou? Então Pedro se volta para Cristo e diz a Cristo assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então Jesus se volta para Pedro e diz assim: Pedro, não foi a carne e nem o sangue. Quer dizer, não foi a tua capacidade que te fez enxergar que eu sou o Cristo. Não foi a tua sabedoria. Se Pedro tivesse estudado em Gamaliel, irmão, Jesus ia falar para Pedro: não foi Gamaliel que te ensinou, que te revelou a mim. Não foi o judaísmo que te revelou a mim. Não foi o islamismo, não foi o budismo, não foi o hinduísmo, não foi o espiritismo, não foi nada de nenhuma religião que te revelou a mim. Nem a teologia, nada, nenhuma ciência da terra, Pedro, te revelou. Mas sabe quem te revelou, Pedro? O meu Pai que está no céu. Então, porque Ele te revelou, certamente achasse graças aos seus olhos. E eu entendo agora que Ele me deu você também. Então, através da tua vida, Pedro, eu vou firmar a minha palavra. Aí,
Mais para frente, irmão, Jesus vai falar assim, ó, teu nome não é mais Simão Barjona, se vai chamar Pedro agora, e eu vou te entregar as chaves do reino, porque o que tu ligar aqui eu ligo lá em cima, o que tu desligar nós desligaremos lá em cima, enfim. Aí quando chega no versículo 21, eu tô falando, irmão, do homem natural que não conhece a Deus, e não conhece mesmo não. Você pode ter 50 carteirinhas formadas em teologia que para Deus não serve de nada. Você vai morrer sem conhecer a Deus. Você vai conhecer a teologia, a religião, o cristianismo, o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o que você quiser conhecer. Mas a Deus, irmãos, jamais. Se você está fazendo teologia para conhecer a Deus, cuidado, porque o diabo ele se transfigura em anjo de luz. E ele é pai da mentira. Então você quer ver nesse Mateus 16, irmão, Cristo, com esse ensinamento, os evangelhos de Mateus, vai quebrar aqui outro protocolo. Que o diabo foi anjo de luz. Isso aqui vai quebrar, irmão, outro protocolo. Sabe por que o diabo nunca foi anjo de luz? Porque no versículo 21 de Mateus 16, Jesus falou aos discípulos, então, meus discípulos, eu vou subir a Jerusalém, porque convém que eu suba, porque tem que se cumprir as profecias. Tudo que foi falado acerca de mim tem que se cumprir. Então eu vou subir para Jerusalém. Então os gentios vão escarnecer de mim, eu vou ser entregue, eu vou ser morto, enfim. Mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí Pedro tomando o momento ali, irmãos, e vai falar para Cristo assim, Senhor, tem compaixão da tua alma, mas como assim tu vai morrer? Não, Senhor, fica conosco, fazer o que em Jerusalém? Estou parafraseando, viu, irmãos? Porque a religião, ela blasfema a verdade, o diabo, ele é sujo, ele se transfigura em anjo de luz, e Paulo vai dizer assim, não é maravilha que os seus mensageiros também se transfigurem, os seus apóstolos, seus falsos ensinadores, os que distorceram a verdade, os que transformaram a verdade em mentira, que isso aí é desde a época de Paulo, irmão, isso não é novidade, não. Aí Pedro, voltando para Cristo, toma logo a vez, né, e fala, Senhor, faz isso não, Senhor. Senta aqui no meu colo, eu vou te fazer um carinho, acho que o Senhor está aí meio que perdido. Não, Senhor, não vai para Jerusalém, não. Aí sabe o que Jesus falou para Pedro, irmão? Voltando para sabe o que Jesus falou, irmão? Para trás de mim, Satanás. Porque tu só me serve de escândalo. E tu só sabe discernir as coisas dos homens. E não as coisas de Deus. Irmão, como é que o diabo foi anjo de luz se ele não sabe discernir as coisas de Deus? Ele é animal, irmão, ele é terreno. Ele nunca viu a luz. Ele nunca viu a verdade, irmãos. Então Jesus falou para o diabo, para trás de mim, Satanás, que só me serve de escândalo. As pessoas, irmãos, que escandalizam o evangelho, eles têm o pai chamado diabo. Porque o diabo só serve de escândalo, irmão, para escandalizar a verdade. E ele é carnal, ele é natural, irmão, ele é terreno, ele não conhece as coisas de Deus. E como é que essa criatura foi anjo de luz um dia? Se Jesus falou, tu não conheces as coisas de Deus, tu não sabe discernir as coisas espirituais. Como que uma criatura dessa, irmãos, foi luz um dia? Parecer é uma coisa e ser é outra. São verbos divergentes. Então como é que eu abro a boca, irmão, numa live, numa igreja, numa convenção, nos Gideões, onde quer que seja, e abre a boca e diga assim, que o diabo foi anjo de luz um dia, foi Lúcifer, baseado no livro de Isaías, que estava falando de um homem, baseado em Ezequiel, que estava falando de um rei, chamado rei de Tiro. Aí Jesus vem, irmão, e desbanca essa mentira, dizendo que ele nunca conheceu as coisas espirituais. Ou Jesus falou assim, para trás de mim, Satanás, porque um dia tu sabia, hoje tu não sabe mais. Tu está com amnésia. Porque a árvore do Gênesis que Deus criou, irmão, do conhecimento do bem e do mal, era quem aquilo ali? Era o irmão do diabo, era o irmão de Lúcifer. Porque quando Deus criou o Gênesis, aí ele virou o diabo depois, lá em Isaías. Porque a palavra diz em Gênesis, no princípio, que Deus criou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí quando eu chego e falo para vocês
que o diabo era anjo de luz e que persuadiu os anjos, e Deus ficou lá assistindo numa TV de 42 polegadas, o diabo persuadindo os anjos, aí a terça parte caiu do céu, e bababá, e virou o diabo, o dragão, e bababá. Agora eu te pergunto, irmão, se tem algum pastor aqui no nosso meio, teólogo, quem colocou isso na mente do diabo? Quer dizer, voltando, quem colocou isso na mente de Lúcifer, o anjo de luz? Foi alguém. Porque ninguém criou, o mal não nasceu só. Porque se o mal nasceu só, então Deus não conhece todas as coisas, então passou em branco na mente de Deus. Então quando Deus viu o anjo de luz virando o diabo, então foi um choque, irmãos. Deus tomou um choque. Eita, o mal existe, eu não sabia. Quem persuadiu a mente do anjo chamado Lúcifer? Se ele era anjo de luz e agora no seu coração desejou ser igual a Deus. Quem fez isso, irmão? Quem foi essa criatura? Vamos descobrir. Porque até hoje ninguém falou quem é essa criatura. Então, infelizmente, irmãos, Deus não é onisciente, porque alguém persuadiu o anjo de luz e Deus não viu. Alguém cozinhou a mente de Lúcifer e ninguém sabe quem cozinhou a mente dele, irmão. Quem foi esse ser? Em Gênesis não tem esse ser aí, só tem a árvore do bem e do mal e a serpente, que era uma das animalias mais astutas do jardim. E quem criou? Gênesis está falando que foi Deus. E como é que o anjo de luz foi persuadido por quê? Porque ele persuadiu, porque alguém persuadiu ele. Aí se eu chego, irmãos, sem conhecimento, na minha carnal compreensão, na minha particularidade de interpretação, e falo que o diabo era um anjo de luz e que virou o diabo, então Deus não criou o mal, alguém criou o mal, existe outro Deus aí. Então, irmão, palmas pro diabo. Ele bagunçou na morada santa. Ele fez do céu, irmão, uma favela em discussão, quando os vizinhos brigam. Então, palmas pro diabo. Ele foi o único que bagunçou na morada de Deus. E Deus, com a sua longanimidade, permitiu o diabo bagunçar. Então, quando eu falo que o diabo bagunçou, então eu estou glorificando o diabo, porque ele foi o único que bagunçou na morada santa e passou desapercebido na onisciência de Deus. Então, o diabo, ele é mesmo astuto, ele passou em branco. Ele não saiu na Xerox. Ele não saiu no raio-x. Deus não conseguiu enxergar algum animal, algum espírito diabólico persuadindo Lúcifer. Então vamos se reunir, vamos fazer uma campanha de 7 meses. Vamos fazer 7 vigílias para Deus falar para a gente quem persuadiu Lúcifer. Porque ele sozinho ele não criou o mal, ele não tem poder para criar nada, porque tudo foi criado em Cristo. Tudo foi criado em Cristo, e sem Cristo nada tinha sido criado. Porque Deus estava na inexistência, na nossa inexistência, Deus estava sozinho, na eternidade. Mas o mal já existia e Deus não conhecia o mal. Então foi um choque de cultura para Deus, foi o anjo de luz se tornar no diabo. Meu Deus, quem será o Deus do mal? Acho que eu vou ligar, irmão, sabe para quem? Para Steven Spielberg criar um filme. Quem criou o mal? Ou a falha na onisciência de Deus, ou a baderna de Lúcifer. Porque isso não passa, irmãos, de uma apologia ao diabo. Isso não passa, irmãos, de uma heresia, de uma carnal compreensão das Escrituras. Porque as pessoas pensam que fazer teologia, irmão, vai conhecer os mistérios ocultos. Não, irmão, é Deus quem revela. Aos fariseus religiosos, bonitos, lindos, perfeitos por fora, por dentro, limpando a borda do prato, mas o meio sujo, chega para Jesus e fala assim: mestre, Deus é o nosso Pai. Jesus falou assim: não, fala de novo, como é a história? Repete aí para mim, por favor. Deus é o nosso Pai. Jesus falou, aí sabe o que Jesus falou para ele, irmãos? Meu Pai nunca foi pai de vocês, porque eu conheço ele, eu vim dele, eu sei quem ele é. Ele é amor. Sabe quem é o pai de vocês? O diabo. E quem é o pai do diabo, irmãos? O diabo nasceu sozinho. Meu Deus. Então Deus não criou todas as coisas, ficou uma coisa que Deus não criou, foi o diabo. Quem criou o diabo, irmãos? Quem é o pai do diabo? Porque o diabo é pai. Então quem é pai do diabo? E uma certa vez eu ouvi um grande, que para mim não é grande coisa nenhuma,
um grande religioso e teólogo pregando, destronando Satanás. Aí eu era religioso na época, irmão, e leigo da verdade. Eu dei tanto glória dentro de casa que eu subia pelas paredes. Hoje, eu posso ouvir essa ministração 10 vezes, irmão, da minha boca não sai um glória, porque eu não sou mais enganado. Deus me abriu o entendimento. Deus me trouxe a luz do evangelho, da sua verdade. Na verdade, irmãos, que você aceite ou não aceite, porque eu não tenho parecer, eu não tenho formosura, eu não sou teólogo, eu não sou pregador dos Gideões, eu não apareço em cartaz, eu não tenho fama e nem quero, para longe de mim, esse sentimento, essa vontade, esse desejo, porque eu só tenho uma glória, e a minha glória é levar o nome de Cristo. E a verdade, irmão, que o Espírito Santo me falou é que Deus é o Criador de todas as coisas. Ah, Sérgio Mota, mas Deus criou o animal terreno e diabólico chamado a serpente. Está no Gênesis. Mas por que Deus criou, Sérgio Mota? Para te dar o livre-arbítrio, irmão. Porque quem ama dá o direito de escolha ao outro. Você quer que eu te fale algo na palavra? Vai lá em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, 14 e 15. Deus usa o profeta Natan para ir até a casa de Elias, no palácio de Davi, porque Davi, uma certa noite, diácono Basto, estava olhando para o seu palácio, admirando, dizendo assim, nossa, eu moro aqui no palácio e a Arca da Aliança mora em tendas. Acho que eu vou construir um templo para a Arca. Aí Natan falou assim, rei, faz segundo a tua vontade, desejo do teu coração, Deus aprove. Aí ele falou, Natan, acho que eu vou fazer isso mesmo, Natan. Tu é profeta. Aí Natan foi para casa, irmãos. Aí quando o profeta chegou em casa, Deus falou assim, ei, Natan, tu vai dormir, Aí ele falou, vou dormir, senhor, eu tô cansado. Fiquei o dia inteiro no palácio de Davi. Ele falou, não, dormi não, volta lá de novo. Eu tenho uma palavra para Davi. Então diz assim ao meu servo Davi, da tua semente, não é das tuas sementes não, tá? É no singular, assim como Deus falou para Abraão, da tua semente, no singular. Deus estava falando de Cristo. Da tua semente, das tuas entranhas sairá um, que edificará para mim um templo perpétuo. Irmãos, e o seu reino será para sempre. Irmãos, alguém sabe aí, pesquisa no Google aí, irmãos, se tem algum filho de Davi reinando até hoje. Tem, irmãos? Tem algum filho de Davi reinando até hoje? Adonias, Salomão, entre outros filhos de Davi. Tem algum aí reinando até hoje? Porque o meu Google aqui eu pesquiso, acaba meus dados móveis, ele não consegue encontrar. Mas tem um, que é Cristo. Porque a palavra de Deus ela é verdadeira, irmãos. A minha palavra, muitas das vezes, eu não consigo dizer a verdade. Muitas das vezes eu me perco. Muitas das vezes eu me confundo, porque eu sou falho. Mas eu conheço um, que é Cristo, irmão, que Deus falou que ia reinar. E o seu reino era para todo sempre, e não é não? Aí Deus falou assim a Davi, ó, das tuas entranhas sairá um, da tua semente. Eu vou deixar um sinal, tá bom? Um sinal. Se esse povo aí é leitor das Escrituras, eles vão entender através desse sinal. Eu vou chamar ele de pai, de filho, perdão. E ele vai me chamar de pai. Esse é o sinal, tá bom, Davi? Davi, tá bom. Mas espera aí, Davi, tem uma coisa. Se porventura ele vier transgredir, eu vou entregar ele aos homens e ele será açoitado pelos filhos dos homens. Fala, Romeu. Aí eu te pergunto, irmão, isso não é dando o livre-arbítrio? Isso é dar o livre-arbítrio ou não? Jesus teve o livre-arbítrio ou não? Então, em João capítulo 4, versículo 12 em diante, Jesus vai falar assim, eu tenho fome, mas a fome de fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Ele tinha, irmão, o livre-arbítrio, porque se Deus enviasse o seu filho, mandasse o seu filho, olha, vai lá, morrer na cruz e ponto, e acabou, eu estou mandando, e acabou, não resmunga, não murmura. Aí eu te perguntaria agora, e onde é que está o amor? Se você, pai, fica obrigando teu filho a fazer aquilo que ele não gosta, e que na verdade não é certo o que você está fazendo com o seu filho, obriga ele para a igreja, obriga ele para os cultos, que quer que vá na marra, que quer que faça isso e faça aquilo, o esposo obriga a mulher a fazer isso, a fazer aquilo, irmão, aí eu pergunto, você ama mesmo, tem certeza?
Se você vive obrigando as pessoas a fazer a tua vontade, isso é amor, irmãos. Porque quem ama dá o direito de outro escolher. E o outro vai escolher por amor. Então Jesus escolheu amar o Pai. E amando o Pai, ele foi fiel até o fim. Então quando Deus cria o mal, está lá no livro de Isaías. Eu vou lembrar depois o capítulo. E é fácil de você encontrar, é só pesquisar no Google. Você perde tanto tempo pesquisando tantas coisas alheias. Pesquisa lá no Google, no livro de Isaías, onde é que está falando que Deus cria o mal. Aí ele criou a animalha, a serpente que era mais astuta das animalias. Ele plantou a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque foi Deus que plantou, porque só existe um agricultor que é Deus. E se nós somos, como Paulo era agricultor da lavoura de Deus, porque Paulo era figura de Deus, era sombra da criação de Deus, porque Deus é o primeiro em tudo, porque Ele amou primeiro, Ele é o lavrador primeiro, Ele é o ceifeiro primeiro. Ele amou, Ele é tudo, irmão. Ele é o primeiro cordeiro, Ele é o primeiro sacrifício, Ele é tudo, Ele é o primeiro, Ele é o último. Então Deus criou o mal para quê? Para dar o livre-arbítrio a Adão. E a árvore do mal, do conhecimento estava lá, do bem e do mal. Aí o texto vai dizer que a serpente foi até a Eva e falou assim, olha, ele falou o que para tu, Eva? Que eu não comesse daquela árvore lá, conhecimento do bem e do mal. Aí ele falou assim, aí Eva falou assim, né, certamente se eu comer eu vou morrer. Ele falou para Adão, para o meu marido, ele falou para mim, e Adão me falou. Aí a serpente falou assim, não rapaz, não é assim não. Sabe por que ele não quer que tu coma? Porque no dia que tu comer desse fruto aí daquela árvore, vai lá naquela árvore, no dia que tu comer daquela árvore, ele estava apontando, irmãos. A serpente estava apontando, a serpente não era a árvore, ela apontou para ela e falou assim, no dia que tu comer daquele fruto lá, daquela árvore, conhecimento do bem e do mal, tu vai ser semelhante a ele, igual a ele. É por isso que ele não quer. E sabe o que é ser igual a Deus, irmãos? É eu fazer a minha vontade. Porque se eu faço a minha vontade e não faço a vontade de Deus, eu estou querendo ser igual a Deus. Porque Deus nos trouxe à existência, irmãos, para fazer a vontade de Deus e não a nossa. Porque Jesus foi o primeiro, ele não foi o exemplo. Eu vim fazer a vontade do meu Pai, não a minha. Então, se Cristo veio fazer a vontade do Pai, eu também tenho que fazer a vontade de Deus e não a minha. E era isso que o astuto animal, a serpente, estava ensinando para Eva. Sabe quando é que você vai ser igual a ele? Quando você fizer a sua vontade. Porque ele faz a vontade dele, ele faz o que ele quer. E você também pode fazer o que você quer. Aí ela foi lá na árvore, irmãos. Comer da doutrina da árvore, do conhecimento do bem e do mal. Aí peca. Aí se desfaz da santidade de Deus. O Espírito de Deus é retirado, porque ele não habita no meio do pecado. Então o homem é destituído da glória de Deus, da sua presença. Aí vem os falsos mestres, o diabo com a religião, com a teologia, porque a teologia, irmão, é uma ciência terrena, e Tiago fala em 13, Tiago 3:3, que a sabedoria da terra é diabólica, é terrena e é animal, e é verdade, se Tiago falou, é verdade. Aí vem a sabedoria da terra, irmãos, ensinar que o diabo era um anjo de luz, que bagunçou, que persuadiu, e que lutou capoeira, e que Deus ficou assistindo na sua TV de 52 polegadas, o filme de Steven Spielberg lá no céu. Aí depois Deus criou o anjo Miguel. Vai lá, Miguel, manda ele embora daqui. Isso não parece uma ficção, não, irmãos. Isso não parece uma fábula de religião, não, com as suas particularidades e interpretações, porque eu não vejo nenhum momento que Jesus fala isso. Eu vejo Jesus dizendo assim, ó, que desde o princípio ele é homicida. E o diabo estava, não foi no princípio, irmão, na criação. Ele não era a animalha mais astuta. Ele não era a árvore de conhecimento do bem e do mal. Então Jesus falou, desde o princípio ele é homicida. E ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele não se firma na verdade. Ele não conhece a luz, ele é trevas, irmãos. Agora, se você ficar questionando por que Deus criou o mal para dar o livre-arbítrio e por que ele foi por esse caminho, aí você vai lá no céu brigar com Deus, irmão. Eu vejo isso como prova de amor, dá o direito de escolher. Se ele não me dá o direito de eu escolher, então ele não me ama. Ele quer que eu faça o que ele quer e ponto final, não tem escolha. Mas quando fazemos, ou quando procuramos fazer a vontade de Deus, estamos provando a Ele também que nós amamos Ele.
Quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade do Pai, através do Filho, eu estou provando para Ele que eu amo. Porque eu estou fazendo, irmão, voluntariamente, por amor. Assim como Ele se entregou por amor a mim, eu tenho que me entregar a Ele por amor a Ele. Aí vem a religião, a teologia, blasfemar a verdade, fazer apologia ao diabo, irmãos. Que o cidadão era luz e que virou trevas lá no céu. Quer dizer, a luz se apagou por um instante. Aí depois Deus acendeu a luz de novo. Cuidado, irmãos. O que você está aprendendo com homens. Cuidado que você está aprendendo com teologia. Porque na teoria é o estudo de Deus, mas na prática ninguém conhece a Deus por meio da ciência da terra, não, irmãos. Aí Jesus falou assim para os fariseus religiosos: eu conheço o meu Pai, e eu sei quem Ele é, porque eu vim dele, eu sei que Ele é amor. E vós nunca viste e nem ouviste a sua voz. E só me conhece quem o meu Pai me revela a mim. E só conhece o meu Pai quem eu revele, se eu quiser revelar. Aí como é que o cego moda pode chegar aqui, irmãos, e dizer assim: irmãos, vamos estudar teologia, conhecer a Deus. Olha, o RG de Deus é 54, 37, 10, 20. Porque lá nos anais da história, através de Joseph, um hebreu, um judeu, escreveu assim acerca de Cristo. Porque a anatomia, a escartologia fala acerca de Cristo, que a vontade de Deus é essa. Aí Paulo, confrontando a mentira teológica, acadêmica e terrena, animal e diabólica, diz assim: olha, deixa eu falar uma coisa para vocês. Só sabe as coisas de vocês, o espírito de vocês. Vocês querem entender melhor? É tipo assim, ó. A missionária Zimar está aqui na live agora, na audiência. Eu sei o que ela está pensando? Não. Mas o espírito dela sabe. Deus principalmente. Mas ela sabe o que Deus está pensando, irmãos? Não, porque só quem sabe que o que Deus está pensando é o Espírito de Deus. Então só sabe o que a missionária Zimar está pensando é o Espírito dela. E assim por diante. Então Paulo vai dizer: vocês só sabem as coisas de homens. Porque as coisas de Deus, só quem sabe é o Espírito de Deus. Então cuidado, meus irmãos, minhas irmãs. Onde vocês estão empregando seus ouvidos. A que ensinamento vocês estão empregando seus ouvidos? É o cristianismo? É a teologia? É doutrina de homens? É usos e costumes? Cuidado, irmãos. Porque isso não passa de trevas densas. E você não passa de um cego sendo guiado pelo cego. Aí Jesus falou: porventura não cairão os dois numa cova? Mas Jesus é a luz. E quem anda em Jesus, quem anda na luz do Espírito Santo, não tropeça em pedras. Porque a luz, irmãs, é chegada. E é hora de despertarmos do sono e rejeitar as mais obras das trevas. E se revestimos da luz. Se revestimos do nosso Senhor Jesus Cristo. Não dando cuidado às coisas da carne, porque a carne para nada presta. Então, se você ainda se considera através dessas palavras sem forma e vazia, Deus, Ele quer te encher e Ele quer te dar forma. E principalmente, Ele quer ser luz na tua vida. Ele quer ser o velador da tua candeia. Porque Ele sendo luz na tua casa, irmã, na tua vida, todo o teu corpo será luz. O teu coração será luz. Os teus ouvidos serão luz. A tua mente será luz. O teu caminho será luz. Porque Salmo 119, 105 vai dizer: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então procuremos
entender o princípio, porque o fim a Deus pertence. Quando Jesus falou lá em Apocalipse que ele era o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele estava dizendo assim: eu sou o verbo que se fez carne. Eu sou o verbo que estava com Deus no princípio, criando todas as coisas e dando forma. O meio, porque ele se fez carne e veio como homem. E o fim, ele virá como juiz. Porque o dia da manhã pertence a Deus.